Olá pessoal, tudo bem? Olá comunidade da Escola Municipal Damião Medeiros. Meu nome é Roger Daltri, sou professor de Geografia. É, Fui convidado pela equipe diretiva da escola para poder estar falando um pouco com vocês nesse mês de novembro sobre a consciência negra, um mês de resistência, é um mês de discussões importantes. Claro que não é somente esse mês que deve ser isso, mas há uma representatividade em falar isso ao longo desse mês. E provavelmente você que está do outro lado aí, você que é aluno, você que é pai, mãe, você que faz parte da comunidade, provavelmente não me conhece, né? Então, primeira coisa, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou professor da rede estadual de educação do município de Barra Mansa. Sou também professor da rede municipal do município de Barra Mansa e professor da rede particular. Na rede estadual, trabalho no Colégio Estadual Jaime Silvestre Camargo, no São Silvestre, em Barra Mansa. Na rede municipal, trabalho no CEI Vieira da Silva, no centro da cidade. E na rede particular, eu trabalho no Colégio Nossa Senhora do Amparo, também no centro da cidade. Nesse momento, eu estou como diretor adjunto do Colégio Vieira da Silva, no centro da cidade, e estou também como diretor-geral do Colégio Estadual Jaime Silvestre Camargo. É, eu fui convidado para falar um pouco sobre mim nesse mês, porque eu vivenciei, como eu sei que muitos de vocês vivenciam, situações de muita dificuldade, de exclusão, enquanto da minha infância e da minha adolescência. Eu faço parte do grupo, como muitos de vocês, de um grupo majoritário no Brasil, que compõe negros e pardos na população brasileira. Mas é também o grupo mais marginalizado, né? Um grupo que não consegue ter grande representação política. A gente vai vivendo de eleições agora municipais, a gente vê que são poucos os representantes da comunidade negra e parda que chegam ao poder executivo ou mesmo ao legislativo. No judiciário também, que não é por forma de eleição, você tem poucos representantes, mesmo sendo a maioria da população, compondo a maioria da população. Isso, claro, está diretamente relacionado a um processo histórico, né, que nos relegou a essa situação. Eu, Roger Daltri, um meio diferente, né? Eu não fujo, quase não fugi dessa lógica. Eu costumo dizer para meus alunos no primeiro momento que eu encontro eles, nas primeiras aulas, quando o aluno não me conhece, que era para eu ser uma estatística negativa, porque eu venho de uma família desestruturada, uma família onde tinha pai e mãe. Eu tenho dois irmãos, eu sou o irmão mais velho, são três irmãos, pai e mãe. Eu vi com 7 anos de idade a minha mãe ir embora de casa depois de muitos anos de violência familiar. Fiquei morando com meus pais, com meu pai e com a minha avó paterna, eu e meus irmãos. E aos 13 anos de idade, eu vivia numa casa que tinha um cômodo e que não tinha banheiro, tá, galera? Só para ter uma ideia de como a vida não era fácil. Então, nas minhas séries iniciais, eu estudei em escola que era em tempo integral, que tinha alimentação. A verdade era essa. O objetivo do meu pai ter me colocado numa escola em tempo integral, que era das 7 da manhã às 5 da tarde, era para que a gente pudesse alimentar e ter todas as alimentações. Meu pai era pedreiro, nem sempre tinha trabalho. Minha avó era doméstica e trabalhava para fora de vez em quando. E a situação nossa não era uma situação muito fácil, era uma situação muito complicada, muito difícil. Eu vivenciei muita rebeldia também por conta disso. Aos 13 anos de idade, aconteceu uma coisa na minha vida que foi muito importante, que foi um start para muita coisa para mim, que foi a perda do meu pai, né? É, sim, foi um momento muito difícil, muito duro da minha vida, muito complicado, que até hoje é difícil superar, é difícil não se emocionar quando eu lembro da perda do meu pai. Até falo muito com meus alunos sobre oportunidade, sabe? Porque eu tive uma última oportunidade de ver meu pai, eu me lembro até hoje, que a minha avó, meu pai ficou 37 dias internado no CTI, eu tinha 13 anos, não podia entrar, e a minha avó deixou ali o dinheiro da passagem, ela ia na igreja domingo de manhã, coisa e tal, e falou: meu filho, quando der 3 horas, você pega o ônibus e vai lá visitar seu pai, porque seu pai lá tá querendo te ver, tá precisando falar com você. Eu, por um desleixo da adolescência, essa adolescência muito sem preocupação e tudo mais, eu acabei perdendo o horário. Moro na periferia, já morava na periferia naquela época, e não consegui chegar a tempo para a visita, acabei não indo. E aquele foi o último dia da vida do meu pai. Eu lembro que no dia seguinte, eu estava na escola, era o primeiro dia de aula, um dia 4 de fevereiro, e a minha redação
A professora tinha pedido para fazer uma redação para falar um pouco sobre a gente, e nessa redação você estava falando sobre meu pai, porque eu ainda não sabia o que tinha acontecido na madrugada anterior, né? Eu estava lá falando de tudo aquilo que eu achava do meu pai, como eu gostava do meu pai, como meu pai era importante para mim. E estou escrevendo lá quando chega alguém na porta e chama o aluno Roger Daltrey para apresentar-se à direção. Eu fui na direção, tinha uma vizinha minha que pediu para eu acompanhar, e ao longo do caminho que eu saí da escola acompanhando ela, ela me disse que meu pai tinha falecido naquela madrugada. Eu falo muito disso para os meus alunos porque eu falo sobre oportunidade, né? Eu tive uma última oportunidade de estar com meu pai, de falar com meu pai, de minimamente conversar com ele depois de 37 dias dele internado, e eu joguei essa oportunidade fora. É uma das coisas que mais me dói na minha vida, né? De ter desperdiçado uma oportunidade como essa, porque meu pai era uma pessoa muito significativa e importante para mim. E ele falava muito: pô, filho, eu vou fazer de tudo para que você possa estudar, para que você possa chegar a algum lugar, para que você seja alguém. E meu pai faleceu, e foi um baque daqueles enormes da minha vida, muito complicado de vencer isso, né? Então já não tinha mãe que tinha ido embora, e agora eu também não tinha pai. Fiquei morando com a minha avó, e um ano depois a minha avó faleceu na minha frente com um infarto fulminante, né? Eu vi a minha avó falecer, cara, e com 14 anos. Você imagina como num adolescente, eu ainda era irmão mais velho e pensava: preciso ser forte pelos meus irmãos, como é complicada essa realidade. A gente ficou sob a tutela do Conselho Tutelar por um tempo, e depois um tio nosso, irmão do meu pai, acabou ficando com a nossa guarda provisória, apesar de ter deixado a responsabilidade da criação minha, dos meus irmãos, da minha mão, só para a gente não ficar sofrendo em um abrigo, né? E dentro disso, o que passava pela minha cabeça, o que sempre passou, foi o que meu pai falava: meu filho, se dedica, estuda, faça o que eu não consegui porque eu tive que trabalhar muito cedo, se dedica, chega na faculdade, você vai ser alguém. E a escola me salvou, cara, porque durante alguns tempos, e muito tempo, eu quis desacreditar de tudo, como talvez muitos de vocês às vezes pensam, né? Porque a vida parece que às vezes é madrasta para ensinar a gente, né? É muito baque, né? É perder pessoas importantes, é viver uma vida de exclusão. Como eu disse para vocês, eu vivi na casa que não tinha nem banheiro, cara, que era um cômodo. E dentro dessa realidade, você ter fé de acreditar que pode chegar a algum lugar. Então, aquelas palavras que meu pai falava enquanto em vida, elas foram muito marcantes para mim. Porque, desculpa, foram elas que me auxiliaram a acreditar que a educação podia abrir portas para mudar de vida, para eu poder chegar a algum lugar. E a educação me salvou, a escola me salvou, porque apesar de todos esses problemas que eu tinha, eu acreditava que se eu lutasse pela escola, eu podia chegar a algum lugar. E foram muitos momentos que eu passei por situações de exclusão. Eu me lembro de vezes que eu ia indo para a faculdade, parado no ônibus. Fui parado diversas vezes, e a polícia é aquela coisa, né, cara? Ela procura você. Porque eu tinha o estereótipo do bandido. É o negro, tá de boné, é o magro, é o jovem, é ele que carrega a droga. E a gente, quando vem dessa realidade, infelizmente, a gente começa a criar até uma casca, né? De tanto que a gente apanha, de tanto que a gente sofre por ser olhado diferente, né? Mas eu sabia que eu era bom. Eu sabia que eu era capaz. Eu consegui, graças a Deus, claro, por esforço também, uma bolsa de estudos, consegui, através do Enem, abrir a porta da faculdade, consegui fazer a faculdade. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu lembro até hoje do dia que eu recebi a informação, que eu consegui ver lá que eu tinha sido selecionado pelo Enem, né, para poder fazer a faculdade. Consegui fazer a faculdade, e nos anos de faculdade foi tudo muito difícil, tá, galera? Porque o meu primeiro trabalho foi vendendo água de coco, né? E por essa lógica de exclusão e de desigualdade, a gente acaba cometendo alguns deslizes, e é um ciclo, né? Minha mãe ela foi grávida de mim com 13 anos. Eu com 17 anos também fui pai. E tudo aquilo ficou mais difícil, porque eu não tinha trabalho, eu trabalhava vendendo água de coco, tive que estudar à noite. E com essa lógica de, não vai dar em nada, morando numa casa de um cômodo, com toda essa situação de dificuldade, mas sempre acreditando no fundo que eu era capaz, sempre lembrando lá das palavras que meu pai falava, e sempre tentando aproveitar o máximo possível as oportunidades que a vida dava.
A educação, ela me ajudou a chegar onde eu cheguei. Hoje eu posso olhar para trás e eu sou grato e muito grato por tudo que eu passei na vida, por tudo que eu tenho na vida, pelas coisas que eu consegui alcançar. Mas eu digo para você que nada foi fácil. Eu estou até fazendo aqui um grande resumo porque muita coisa aconteceu e nós vivemos num país onde o retrato da desigualdade ele é cotidiano. E a gente tem que lutar para isso acabar. E quem vai fazer isso acontecer é você, sou eu, somos nós, que somos população, que somos cidadãos brasileiros e que acreditamos em dias melhores. E que podemos fazer esse dia melhor acontecer. De a gente não ser mais julgado pela cor de pele ou pela nossa condição social. A gente não ser julgado pela nossa orientação sexual. A gente não ser julgado porque é homem ou porque é mulher. A gente tem que fazer um Brasil melhor. E esse Brasil melhor começa pela educação. A educação me salvou e a educação pode te salvar. A educação pode mudar o nosso país. A gente tem que valorizar essa oportunidade que ela nos dá. Eu agradeço muito a oportunidade da Escola Municipal Damião Medeiros por estar falando com vocês. Desculpa, tenho que ser muito sucinto porque eu sei que vídeos longos não são legais, mas vamos resistir, vamos lutar para fazer esse Brasil acontecer, esse Brasil mudar. Nós podemos quebrar esse ciclo, essa estatística que a gente vê de sempre acontecer a mesma coisa com grupos de negros que vivem à margem, sempre relacionados à violência, sempre relacionados à falta de estudos, nunca chegando aos grupos prioritários. E isso se faz através do nosso esforço e da nossa luta. Então vamos fazer a diferença acontecer, tá bom? É essa a mensagem que eu deixo. Muito obrigado pela oportunidade e tamo junto. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui.